Olá, turma! Vamos dar início a mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da geometria espacial, em específico o tópico corpos redondos, quais sejam cilindro, cone e esfera. Na aula de hoje especificamente estudaremos o cilindro. Então vamos lá, pessoal. Observe que nós temos aqui alguns objetos, um tubo de linha, um potinho aqui de lenços umedecidos e umas latinhas. Todos esses objetos lembram uma forma geométrica chamada cilindro, que estudaremos neste tópico, ok? Note que a lata mostrada na figura ao lado lembra a forma de um sólido com as seguintes características. Apresenta dois círculos, um na base superior e outro na base inferior, de medidas iguais que estão contidos em planos paralelos, né? Em sua superfície lateral é constituída por todos os segmentos de reta de igual comprimento, paralelos à reta que contém os centros dos círculos e que tem extremidades nas circunferências desses círculos. Por essas razões, podemos afirmar que a lata tem a forma de um cilindro. Quer dizer, tem a forma aproximada, né, pessoal? Porque o cilindro é uma figura idealizada pela matemática. Se não, vejamos, ó. Se nós tivermos duas bases, vamos olhar os elementos, ó. Nós temos aqui dois círculos paralelos, contidos em planos paralelos. Temos aqui os centros dos círculos, certo? Aqui, ó, o centro, as bases, os dois círculos são as bases. O eixo que liga os dois centros é o eixo do cilindro. Essa lateralzinha é chamada de geratriz. A distância entre as bases é chamada de altura. O nosso foco maior será no cilindro circular reto, ok? O cilindro é reto quando a geratriz coincide com a altura. Por que é chamado geratriz? Porque se eu tomar aqui, ó, um eixo e nesse eixo traçar um retângulo e der uma volta de 360 graus, eu gero um cilindro circular reto. Então no cilindro nós temos duas bases e a lateral, ok? Temos o raio da base e a distância entre as bases. Se o cilindro for reto, também é a geratriz, será a altura desse cilindro, ok? Vamos entender cada vez melhor, entendendo as áreas e o volume. Atenção, pessoal. Olha aqui mostrando por que esse sólido pode ser chamado de sólido de revolução ou cilindro de revolução. O cilindro circular reto é também chamado de cilindro de revolução pelo fato de ser gerado pela rotação de um retângulo em torno de um dos seus lados. Eu pego um retângulo, dou uma volta de 360 graus, vai gerar o cilindro. Atenção, pessoal. A base do cilindro, como vocês puderam perceber, é um círculo. E por ser um círculo, a área da base será π vezes raio ao quadrado, que vocês devem estar lembrados que esta é a área do círculo, não é verdade, pessoal? Já a lateral, nós veremos que a lateral, se eu abrir a lateral e planificar, surge um retângulo. É importante observar que neste retângulo, o comprimento dele aqui é o que estava circundando todo o círculo, ou seja, tem o mesmo comprimento da circunferência. Se tem o mesmo comprimento da circunferência, vocês devem estar lembrados que o comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes raio. Portanto, se eu tomar aqui a lateral, ó, o cilindro ele tem duas bases e a lateral. Se eu abrir a lateral, forma um retângulo, repito. Essa lateral tem comprimento 2π raio, que é o mesmo comprimento do círculo, e tem a altura equivalente à altura do cilindro. Como ela forma um retângulo planificada, a área lateral será 2 vezes π vezes raio, que é o comprimento do retângulo, vezes a altura, o h. Portanto, a área lateral, atenção, a área da base, como já vimos, é π vezes raio ao quadrado. E a área lateral vai ser 2πr, que é o comprimento do círculo, vezes h, que é a altura do próprio cilindro. Tá claro, pessoal? E deste modo, como é que a gente pode calcular a área total? Ora, pessoal, a área total de um cilindro é a soma da área da superfície lateral
com a área dos círculos das bases. Perceba que tem duas bases. Portanto, a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Ora, a área lateral é 2πrh, a área da base é πr ao quadrado. Como é a área lateral mais 2 vezes a área da base, fica mais 2πr ao quadrado. 2πrh mais 2πr ao quadrado. Podemos colocar aqui o 2πr, porque temos 2πr aqui e 2πr aqui. Podemos colocar em evidência e chegamos à fórmula da área total. Colocando 2πr em evidência, teremos 2πrh por 2πr sobra h, mais 2πr ao quadrado por 2πr, cancela 2π com 2π, e r ao quadrado dividido por r dá r. Esta é a fórmula para a área total do cilindro. Vamos resumir aqui essa história, pessoal. Ou melhor, vamos ver logo o volume, tá certo? Olha, o cilindro, se nós tomarmos um prisma com a área da base igual à área da base do cilindro, com bases paralelas também, contidas sempre em planos paralelos, nós vamos chegar à conclusão, pelo princípio de Cavalieri, que o volume do cilindro é igual ao volume do prisma, que tem a mesma base e a mesma altura. Em outras palavras, o volume do cilindro é a área da base multiplicada pela altura. Logo, o volume do cilindro vai ser, quem é a área da base? É a área do círculo, que é π vezes raio ao quadrado, e a altura é h. Então, vai ser π r ao quadrado h, ok? Vamos resumir aqui, pessoal. Vamos fazer um resumo do que nós vimos para o cilindro. Pessoal, vocês lembram que o cilindro ele tem duas bases circulares, portanto, a área da base, atenção, relembrando rapidinho, qual vai ser a fórmula da área da base? A área da base vai ser π vezes raio ao quadrado. A área lateral, a lateral dele é formada por um retângulo, cujo comprimento é o comprimento do círculo, portanto é 2 vezes π vezes raio, e a altura é a própria altura do cilindro. Portanto, a área lateral é bem fácil de guardar essa informação, é 2πrh. A área total é fácil de ver, que nós temos duas bases circulares, portanto, a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, que vai ser então, né, pessoal? Vai ser então, a área total igual a 2πr ao quadrado, porque é 2 vezes a área da base, mais 2πrh. Colocando 2πr em evidência, a gente chega na formulazinha pronta, assim, 2πr vezes r mais h, ou h mais r, a ordem dessa soma não importa. Então tá aqui a fórmula da área total. E finalmente o volume, vocês lembram que o volume é igual a quê, pessoal? A área da base multiplicado pela altura. Portanto, o volume vai ser, atenção, o volume será π vezes r ao quadrado vezes h. π r ao quadrado h. Ok, pessoal? Vamos agora aplicar esta teoria na resolução de alguns exemplos envolvendo o cilindro circular reto. Atenção, pessoal. Exemplo 1. Considere um cilindro circular reto com raio da base medindo 3 centímetros. Atenção, o raio da base vale 3 centímetros. E a altura é o h, medindo 8 centímetros. Determine a área da base, a área lateral, a área total e o volume deste cilindro. Vamos começar aqui com a área da base, pessoal. Área da base, atenção, área da base. A área da base, como vocês estão lembrados, é π vezes raio ao quadrado. Portanto, vai ser π vezes
Quem é o raio, pessoal? É 3, então fica 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes π, 9π. Como a unidade de medida é em centímetros, a área fica centímetros quadrado. Alguém pode perguntar, professor, eu não tenho que substituir o π? Só se o problema for contextualizado ou exigir que você substitua o π. Estão me entendendo? Senão você pode deixar o π. Se não houver uma sugestão, você só repete. Sabemos que π é um número irracional que vale aproximadamente 3,14. Vamos agora para a área lateral. Atenção, pessoal. Área lateral. Quem vai ser a área lateral, turminha? Atenção, ó. A área lateral, vocês estão lembrados que a área lateral é 2 vezes π vezes raio vezes altura. É só fazer as devidas substituições. 2 vezes o π a gente repete, o raio vale 3 e a altura vale 8. Portanto, a área lateral, 2 vezes 3, 6 vezes 8, 48 π centímetros quadrados. Não é isso, pessoal? A área lateral. E a área total? Bom, a área total você pode usar direto a fórmula, que é 2πr vezes r mais h, ou pode também, agora que já temos a área da base e a lateral, fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. Qualquer um dos dois vai chegar no mesmo resultado. Desta feita aqui eu vou usar a fórmula, vai ficar 2 vezes π, o raio vale 3, vezes raio mais altura. Raio é 3 e a altura é 8. Aqui nós teremos área total igual 2 vezes 3, 6π, vezes 3 mais 8, 11. E 6π vezes 11, 66π centímetros quadrados. Ok? Então a área total vale 66π centímetros quadrados. Falta o volume, né, pessoal? Vamos fazer bem aqui, ó, o volume. Volume, nós sabemos que é a área da base multiplicado pela altura, ou πr ao quadrado h. Mas como já temos a área da base, vamos fazer aqui direto, ó. Quanto vale a área da base? 9π. E a altura vale 8. 9 vezes 8, 72π. Volume, lembrem-se que é sempre ao cubo. Centímetros cúbicos. Vocês me entenderam, pessoal, como aplicar as fórmulas do cilindro neste exemplo? Creio que sim, né, pessoal? Bom, vamos ficando por aqui com esta primeira videoaula. Traremos outra no mesmo tópico, trabalhando mais exemplos, ok, pessoal? Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Fui!